As autoridades governamentais estão diminuindo as medidas restritivas diante do avanço da vacinação e está diminuindo aí os casos da Covid, né, gente? E hoje a gente vai receber aqui, né, a enfermeira Roseline Reis para falar sobre um pouquinho e tirar as nossas dúvidas sobre o Covid. Primeiramente, enfermeira, boa tarde, seja bem-vindo aí ao jornal Segunda Edição da Litorânea. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Que bom. Olha, como é que está a vacina hoje aqui em Guaratuba? Como é que está a semana aí? Quem pode ser imunizado contra a Covid? Pode esclarecer para nós, enfermeira? Então, é muito importante a gente falar, né, que todas as pessoas que tinham sido cadastradas, a gente tentou fazer até a semana passada a chamada, né, e o agendamento dos adolescentes, que eram os que estavam faltando mesmo para finalizar. Então, a gente tentou fazer uma demanda espontânea e com agendamento até o dia 3 de dezembro, né? Então, todos os adolescentes que estavam cadastrados foram agendados e também teve a demanda espontânea. Só que a gente sabe que muitos faltam, ou teve algum problema, não viu, né? E a gente continua fazendo. Então, essa semana, tá? A gente quer vacinar o máximo de pessoas possíveis com a primeira dose, ou 100% da população de Guaratuba. Então, a gente deixou aberto, livre demanda, não precisa fazer cadastro, não precisa aguardar agendamento, é só chegar na central. Tanto a população adolescente de 12 a 17 anos, quanto os adultos acima de 18 anos. Então, quem não tomou a primeira dose, pode procurar a central que vai receber a sua vacina. Então, deixa eu entender, então. Então, atenção, não existe mais o agendamento. Por enquanto, está todo sob controle, segundo a enfermeira. Então, se você tem alguma dúvida, né? Você que já tomou a primeira, você que já tomou a segunda, os adolescentes que estão em dúvida, os avós aí acima de 60 anos também, já tomaram a terceira vacina de reforço, então não existe mais agora, por enquanto, agendamento, né? Então, o que eles devem tomar nesse momento? Então, aí a primeira dose as pessoas podem estar indo, né? Porque ainda a gente sabe que tinha muita gente que não queria por medo e agora, para entrar em alguns lugares, estão sendo obrigados a tomar. Então, a gente deixou livre demanda mesmo para a primeira dose. Assim como a dose de reforço. A dose de reforço são para toda a população acima de 18 anos, tá? Sim. Que tomou AstraZeneca ou Coronavac há mais de 5 meses, tá? Sim. Ou até a própria Pfizer, mas há mais de 5 meses a segunda dose, tá? A Janssen ainda, a gente não está fazendo reforço dela, porque recebemos um documento do Ministério que quem tomou a Janssen vai ter que esperar a segunda dose da Janssen mesmo e ainda não nos chegou. Então tem que aguardar, tá? Em relação aos jovens, muitos ainda têm dúvida a respeito de algumas vacinas que eu estou indo para os Estados Unidos, estou indo para a Europa e alguns países não aceitam tal vacina e eu tenho que ficar lá 40 dias para poder entrar no país. O que você tem para me dizer sobre isso, enfermeira? Então, na verdade, a gente sabe que essas vacinas, mesmo tomou a Coronavac, que é a principal polêmica, né? Tem que fazer essa quarentena, mas assim, é uma coisa que a gente não tem como falar para a pessoa que ela não tem o direito de escolher a vacina, ainda não tem essa possibilidade, tá? A gente sabe que nenhum país está bloqueando totalmente a pessoa de estar viajando, né? Tem alguns, é importante que a pessoa saiba entrar em contato com a embaixada ou mesmo no site para saber o que exige para essa vacina. Sim. Levando um documento de passagem comprada, né? Aí a gente analisa o caso para a gente poder estar liberando a outra vacina, se não for o caso, tá? Mas certo. Isso é só para as pessoas acima de 18 anos, né? Sim. Porque a Coronavac, ela não está liberada para os adolescentes. Então, os adolescentes todos estão recebendo a Pfizer. Certo. São 12 horas mais 10 minutinhos. Enfermeira, me diga uma coisa para mim aqui. As pessoas ainda que procuram aí, os adolescentes no caso, está havendo uma procura grande aí? Os adolescentes estão buscando a vacina, estão indo no posto de saúde do seu bairro? Como é que está aí a procura dos adolescentes ainda? Então, a vacina, né, ela ainda, até o mês de dezembro, ou seja, dia 17 de dezembro, a gente ainda está na central de vacinação, que é lá no poliesportivo, né? E os adolescentes, sim, eles têm ido, sim, acompanhado dos pais, principalmente no período depois das 17 horas, né? Porque lembrando que lá funciona até as 20 horas, tá?
Então, a gente tem uma procura bem grande e a gente percebe isso até nos dados que eu trouxe de cobertura vacinal, né, que a gente conseguiu atingir um bom número aqui em Guaratuba. Muito bem, 12 horas mais 11 minutinhos. É importante que a segunda dose seja feita na data que é programada? Sim, né, a gente fez uma programação, né, no começo a gente estava fazendo a vacina tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, a gente fazia com uma programação de 12 semanas, mas que já foi mudado e todas agora saem com programação de 8 semanas a segunda dose, exceto a Coronavac, que tem uma programação de 21 a 28 dias, tá? Sim. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas na data agendada, tá? E compareçam, sim, na data agendada. É lógico, se por algum motivo não conseguiu tomar, por motivo de doença ou de viagem, ou por uma outra questão, ele pode estar procurando a central de vacina, que a gente tem um calendário de outras datas que a gente pode estar fornecendo a vacina, tá? Agora, eu preciso reforçar quanto à vacina AstraZeneca, sabe? Porque muitas pessoas não conseguiram tomar a segunda dose porque a gente teve um desabastecimento no Brasil da AstraZeneca. Então, essa vacina foi uma vacina que a gente teve que fazer uma solicitação, tá? Para conseguir vacinar todo mundo do calendário. Então, tem que ficar atento que a vacina AstraZeneca eu tenho disponível no município, porém, ela só vai ser aberta no dia 9 de dezembro. Então, quem não tomou a segunda dose de AstraZeneca deve procurar a central de vacina na quinta-feira, dia 9 de dezembro, porque é a oportunidade para tomar a sua segunda dose. Eu não posso garantir em outra data, porque aí eu tenho que fazer uma solicitação para o Estado, que faz para o Ministério, para receber novas doses, tá? Então, algumas pessoas perderam por não ter, outras porque não puderam comparecer. Então, todos estão sendo convocados para dia 9 comparecer para tomar a segunda dose da AstraZeneca. Muito bem, agora são 12 horas mais 13 minutinhos e todo mundo recebe a carteirinha, né? Primeiro, todo mundo recebe a carteirinha. Tem que estar atento ali também. Aquela marcação é muito importante. Se a pessoa for, tanto o jovem, o adolescente, enfim, a senhora, o avô, vai lá tomar a terceira, a segunda, a primeira, aquela carteirinha ela tem que estar com ela, porque daí não consegue tomar nenhum outro tipo de vacina, né? O importante da carteirinha é que ela é um comprovante, né, da hora que a gente faz a vacina, é um comprovante de vacinação. Mas como agora as vacinas elas estão sendo digitadas, né, em tempo oportuno no site do Ministério da Saúde, a pessoa que por um acaso perdeu a carteirinha também não é motivo de não procurar a central. Levando um documento, principalmente CPF ou cartão SUS, a gente consegue fazer uma busca, tá? Para saber quando foi a última dose que ela tomou e qual é a vacina para a gente poder conseguir garantir o calendário. Muito bem. Uma pergunta bem interessante. No caso, eu vim de outra cidade, do estado, e já tomei a segunda dose e não trouxe a minha carteirinha. O que eu devo fazer? Então, as pessoas que são de outra cidade, que agora a gente está para receber muitas pessoas de fora, né? É ficar atento. Se já tomou a segunda dose, tá? Mesmo que seja na cidade, porque todos têm direito de tomar em qualquer lugar do país, tá? Sim. Se ela tomou a segunda dose e já faz mais de 5 meses, tá? Ela pode estar procurando a central para tomar a dose de reforço. Lembrando que a dose de reforço é feita para pessoas que tomaram com 5 meses completos, tá? E a gente está antecipando para quem tomou, todas as pessoas que tomaram a segunda dose até dia 31 de julho, podem receber a segunda dose lá na central de vacina até o dia 17 de dezembro. Ok, 12 horas mais 15 minutinhos nesse momento. Você está acompanhando o Jornal da Litorânea, segunda edição. A porcentagem dos vacinados está de acordo com a expectativa da saúde aqui de Guaratuba? Nossa, tá bem, tá muito bacana, né? Até foi o secretário que me passou esses dados logo de manhã, tá? Que a nossa cobertura na população em geral, acima de 12 anos, tá em 96% para a primeira dose e segunda dose 85%. Né? Se a gente considerar as pessoas acima de 18 anos que já tomaram a vacina, nós temos a primeira dose com 97% e a segunda dose com 90% da população atingida. E os adolescentes, né, de 12 a 17, a primeira dose 90% e a segunda dose 34%. Você fala, não, mas só 34%? É porque agora que a gente está conseguindo completar o esquema de primeira dose dos adolescentes. Então, muitos ainda vão tomar, ou estão tomando a segunda dose agora no mês de dezembro, ou irão tomar no mês de janeiro.
Ok. Bom, a gente até comentou agora, anteriormente, que ainda existe pessoas ainda que não estão aí se importando muito com a vacina, né? Ainda estão naquela ideia que a vacina não é o remédio ainda. Essas pessoas que ainda continuam com essa dúvida, o que devemos tomar, o que essa pessoa tem que fazer, enfermeira? Olha, eu vou ser muito sincera, né? Aí na parte mais científica, porque assim, as pessoas que ainda não acreditam na vacina, né? Elas devem se informar melhor, procurar sites confiáveis, né? Porque a gente sabe que a internet tem de tudo, desde coisas boas a coisas muito lixo. Né? Então é muito importante elas procurarem sites confiáveis e você consegue perceber claramente na nossa, né, pandemia aqui, principalmente no Brasil, né, a diferença que foi em termos de gravidade e de complicações em hospitais quando começou a vacinação. Né? Hoje nós temos muitos hospitais que não tem nem já estão fechando as UTIs que era de Covid, né? As internações estão muito menores. Aqui em Guaratuba a gente percebe como o pronto-socorro ficou bem mais tranquilo, a gente já passou aperto, né? Tudo isso é lógico, né? A vacina, ela tem um fator muito importante, porque o distanciamento, a higiene, o uso de máscara, isso já estava sendo feito. Mas quando começamos com a vacinação em massa, essa redução foi visível. Então, para aquelas pessoas, né, que têm medo ou algum problema, né, alguma contraindicação, é importante que elas se orientem com o médico se tem contraindicação. Ou procure a unidade de saúde, ou procure lá a central de vacina para receber a sua vacina. Né? O medo do evento adverso ou dos efeitos que a vacina faz é mito, né? Porque assim, às vezes febre, uma dor no corpo, um mal-estar, isso qualquer vacina pode acontecer. Mas é uma coisa passageira e com pouca duração, né? Agora a doença, você pode ter até uma sequela, você pode vir a óbito. Então é muito importante que as pessoas avaliem o risco-benefício. 12 horas mais 18 minutinhos, você falou na questão sequela. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que pegou, né? E hoje está fazendo um tratamento por esse motivo. E eu não vejo nenhum caso de alguém que tomou a vacina que está aí tendo algum problema, né? Então acredito que você não deve ficar esperando que essa doença venha te pegar, porque depois, digamos assim, que a pessoa pega, enfermeira, o Covid, aí não tem como fazer a vacinação não, né? Olha, se a pessoa pegou o Covid, tá? Ela pode fazer a vacinação pós-Covid. Por quê? Porque a gente sabe que esse vírus, né, ele não gera uma imunidade permanente, né? Tanto que às vezes teve gente que pegou 1, 2 vezes Covid, tá? E tanto que a gente está precisando fazer mais um reforço da vacina, né? A princípio eram 2 doses, agora viu-se que, infelizmente, os níveis de anticorpos de proteção diminuem e a gente tem que fazer um reforço. E eu acredito que essa vacina é uma vacina que não veio só nesse momento, é uma vacina que provavelmente vai ficar no nosso calendário, assim como a da H1N1, né? Porque é uma vacina que precisa de, né? Que a gente precisa ter proteção constante, porque ela não gera imunidade permanente, né? A gente fala em imunidade permanente, tipo, vamos dar uma doença aí, sarampo, né? Sarampo ou cachumba, né? Que a gente pega uma vez e depois não pega novamente, né? Isso aí são doenças que dão uma imunidade permanente. E o Covid não dá, né? A partir do momento que você teve o Covid, é importante você se cuidar para você não pegar novamente, né? Então é tipo um vírus da gripe, né? Que a gente pode sempre estar pegando, tá? E hoje, Guaratuba, você me falou que está tranquilo, as UTIs estão fechando. Como é que tem alguém ainda internado? Tem alguém ainda se tratando aqui em Guaratuba? Olha, a gente sabe que a gente tem muitos casos ainda, assim, muitos não, né? A gente tem alguns casos ainda em Guaratuba, tá? Eu não vou te precisar com certeza quantos estão internados, porque a gente tem uma outra equipe que trabalha, a gente trabalha junto, mas eu não tenho certeza para te falar em números, né? Eu sei que monitorados já são bem poucos na cidade, tá? A última notícia que eu tinha eram 20 pessoas que estavam sendo monitoradas, então, assim, é um número relativamente baixo, né? Então, a gente vê essa diminuição. Ok. Estamos recebendo hoje no Jornal da Litorânea, segunda edição, Roseline, né, Reis, que é a enfermeira que está esclarecendo aí sobre a importância da vacinação. Tem algo que você queira colocar, que não foi feita a pergunta, fique à vontade aí e as suas considerações finais.
Então, eu gostaria de colocar a situação assim, a vacina é muito importante, a gente sabe que a gente precisa tomar tanto a primeira, a segunda e agora o reforço, né, que o reforço vai ser estendido para toda a população do Brasil, tá? Aqui em Guaratuba, as doses de reforço a gente chega em 76%, né? Mas uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta, né, principalmente por causa dessas aglomerações que a gente fica preocupado no final do ano, porque as pessoas estão esquecendo o principal, né, que é o uso da máscara, o distanciamento, a vacina, por mais que ela tenha dado essa como é que fala, sensação de que passou, né, a pandemia, deu esse alívio, né, pra gente, lógico, né, e todo mundo está querendo comemorar, mas a gente ainda tem que ficar atento e se cuidar, porque só a vacina também não vai ser a solução, né? Então tem que ter a consciência de uso da máscara, das higienes, né, das mãos e do distanciamento, tá? Mais a vacinação. A gente ainda tem que ter essa luta, porque a gente vê que tem muitos países, o problema é esse, que tem países que não têm a mesma estrutura de cobertura vacinal. Sim. E essa heterogeneidade faz com que a gente fica susceptível a novas variantes, né? E a gente não sabe a gravidade que isso pode acontecer, né? Então, enquanto a gente tiver países com baixas coberturas, a gente ainda continua nessa luta. Muito bem, 12 horas e 22 minutinhos. Mais uma vez, quero te agradecer. Obrigado. Eu acredito que muita gente esclareceu aí, mas aquela pessoa que ainda está em dúvida, o que ela deve fazer? Tem um telefone, um site para acompanhar, Roseline? Tem sim, tá? É importante que você entre em contato com as unidades de saúde. Uma coisa que eu acho que eu tenho que deixar bem claro é que a gente está com essa central de vacina, né? É uma central de vacina que funcionou muito bem, tá? Nesse período, nesse ano, mas que ela vai acabar. Então, no dia 17, nós vamos encerrar a central de vacina, né, do Covid lá. E aí, o que vai acontecer? Todas as pessoas que tiverem que tomar segundas doses, reforço ou até a primeira dose, elas vão procurar a unidade de saúde próxima à sua casa, tá? Que eles vão estar fornecendo e garantindo a vacinação contra o Covid nas unidades de saúde, né? Então, a gente programou, né, que as unidades vão, todas as sextas-feiras, estar fazendo essa vacina contra o Covid, tá? Tanto para as pessoas que são agendadas, quanto para demanda livre, para garantir a vacinação e continuar a vacinação. Então, as dúvidas, né, ou eles podem procurar a minha ali na vigilância epidemiológica, ou na central de vacina, ou até na própria unidade de saúde.